A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, mais uma vez estamos aqui gravando a segunda lição deste ano de 2026, primeiro trimestre deste ano. Glória a Deus, revista da editora Betel, e que essa lição tem por título Princípios Bíblicos para a Vida dos Discípulos de Cristo. Essa revista, esse trimestre, estamos falando sobre a vida cristã, sobre os preceitos, os princípios, as regras que norteiam a nossa vida como discípulos de Cristo. De antemão, quero pedir a Deus que abençoe essa nossa reunião, este nosso vídeo, que possa falar em seu coração, possa falar no coração de todos aqueles que esse vídeo alcançar. Tenho certeza que foi um projeto belíssimo que Deus colocou em nosso coração, em nossa mente, e estamos aqui executando para a honra e glória do nome do Senhor. Te convido a ficar até o final. Vão ser alguns minutos, quem sabe uns 30, 35 minutos, sendo bem objetivo, falando o que essa lição traz de encontro aos nossos corações. Fique até o final, eu te faço esse convite e também quero te convidar para você se inscrever ao nosso canal, dar aquele like para que o nosso canal possa crescer, para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal, divulgando assim a palavra do Senhor e que mais vidas sejam edificadas, transformadas e que possam conhecer Jesus Cristo. Vamos lá, meus amigos, venha comigo. O que é princípio? Princípio, muitos de nós já falamos essa palavra, mas vamos ao cerne da questão, vamos ao cerne dessa palavra, vamos ao básico, à raiz. O que significa princípio? Princípio vem do latim principium, e ele vai trazer a ideia de início, de origem, de base, de regra, de preceito, de norma, norteia tudo o que traz sobre o início, sobre o princípio. É esse que é o significado de princípios. E aqui o título da lição vai falar sobre os princípios bíblicos. O que é o início, o que é a base para nós que temos a vida cristã, nós que somos os discípulos de Cristo. Então nós vamos estudar essa lição referente sobre as regras, sobre tudo que norteia a nossa vida cristã. Eu digo tudo, mas é uma força de expressão, porque os princípios são vastos. Nessa lição estudaremos alguns que são objetivos para a nossa vida como discípulos de Cristo Jesus. No texto áureo vai falar assim, que está em Colossenses capítulo 3 e 23, que é um versículo que eu carrego no meu coração, que eu amo esse versículo. Ele vai dizer assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Já a verdade aplicada vai dizer assim: a vida do discípulo de Cristo em todas as áreas é norteada pelos princípios bíblicos e pela indispensável ajuda do Espírito Santo. Já os objetivos da lição, como de costume, são 3, e o primeiro é compreender como aplicar os princípios cristãos na vida diária. Já o segundo objetivo diz reconhecer a relevância dos padrões bíblicos na vida cotidiana. E para finalizar, o terceiro objetivo, enfatizar que viver os valores cristãos conduz a um caminho de paz. E aqui eu quero destacar algumas objetivos, né, dentro desses próprios objetivos, algumas palavras que são relevantes. Primeiro, o primeiro eu quero pegar o segundo objetivo na realidade, a relevância, a gente entender a relevância desses princípios. Isso são alguns passos. O primeiro passo é entender essa relevância para nós.
relevância desses princípios bíblicos para nós como discípulos de Cristo. E o segundo passo, depois que entendermos, é aplicarmos em nossa vida. E depois que aplicarmos, ser algo cotidiano, estar na nossa vivência, nós vamos para o terceiro objetivo. O texto de referência está em Filipenses capítulo 4, que vai do versículo 5 ao versículo 9. Não estarei lendo aqui para sermos mais objetivos, mas os irmãos aí podem abrir as vossas Bíblias e estarem lendo a palavra do apóstolo Paulo para os filipenses. Meus irmãos, então entendendo o que é princípio bíblico, nós vamos a alguns pontos de atenção que nós devemos ter na nossa vida cristã, na nossa prática diária, cotidiana, como cristão. E aí vale nós lembrarmos aqui, ressaltarmos aqui, que a nossa vida cristã não está limitada a 4 paredes, ao templo onde congregamos, à nossa própria casa, ao nosso trabalho, mas está totalmente abrangente a nossa vida no todo. Que seja no lazer, que seja no nosso trabalho, que seja na nossa vida espiritual, sentimental, que seja na nossa vida familiar, que seja na nossa parentela, onde que nós estivermos, que seja na rua, na faculdade, nos nossos estudos, a vida cristã precisa estar sendo praticada em nosso viver. Então, alguns pontos de atenção nós temos aqui. A verdade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, a partir do versículo 8, vai dizer alguns pontos que Paulo traz, alguns pontos de atenção, algumas práticas que nós como cristãos devemos executar diariamente. E o primeiro ponto de atenção que ele traz, ele fala sobre a verdade, que nós devemos deixar a mentira para trás, que nós devemos ser verdadeiro, que nós devemos deixar tudo aquilo que é enganoso para trás. Nós como cristãos não devemos mentir. E se nós mentirmos, devemos logo nos corrigirmos, pedirmos perdão àquela pessoa que nós ofendemos por mentiras e corrigirmos a situação. Nós como cristãos devemos nos preservar contra a mentira, falarmos somente a verdade. Mas e se isso me custar algo muito caro? Mas se isso me custar a vida? Não devemos mentir. Muitas pessoas acham que é fácil ser crente, viver uma vida como Cristo pede, como Cristo orienta, viver os princípios bíblicos, mas isso não é verdade. Nós que lutamos diariamente contra a nossa vivência carnal, contra os pecados dessa vida, sabemos que é muito difícil vivermos a espiritualidade, vivermos o que Cristo nos ordena, mas não é impossível. Custe o que custar, mas fale a verdade, pregue a verdade, diga a verdade, seja exemplo de verdade, onde que você estiver falando ou passando, que as pessoas olhem para você e falem, ali eu confio, porque ali ele só fala a verdade. Traz confiança para aquelas pessoas, para o seu próximo, para a sua parentela e para os seus familiares. O segundo ponto de atenção é justamente a honestidade. É algo muito vinculado, muito próximo da verdade. Mas a honestidade, ele vai dizer aqui que é aquilo que, mesmo quando as pessoas não estiverem te vendo, você vai fazer o que é certo. Você vai ser honesto. Ser honesto não é só na frente das pessoas, mas quando uma pessoa não está te vendo, que você seja honesto. Mostre a verdade para a pessoa, que você possa pegar aquilo que colocar em suas mãos e ser honesto, mesmo que aquilo não seja seu, mas seja honesto. Tudo que estiver à tua mão para você fazer, assim como nós lemos no texto áureo em Colossenses capítulo 3, versículo 23, faça-o de todo com oração, como se fosse para o Senhor, porque o Senhor contempla todas as coisas.
Então este é o segundo ponto de atenção da nossa prática diária na nossa vida cristã. E o terceiro ponto é a justiça. Seja justo, custe o que custar. Vocês compreendem, meus amigos, que é um ponto vinculado ao outro, mas um ponto abrange algo que o outro não abrange, mas pode abranger também pontos ali muito próximos um do outro. Seja justo, custe o que custar. E essas provações nós passamos diariamente, meus amigos. Quantas vezes que o diabo nos tenta a mentirmos, nos tenta a não sermos justos. Nós vimos agora, alguns meses aí atrás, algo estarrecedor que dói no nosso coração. A corrupção no mundo bancário, a corrupção na política até parece uma coisa, entre aspas, normal, mas entre os bancos também. Bancos de fachada, alguns de fachada, outros não. Pegando dinheiro sem o consentimento de velhinhos, de pessoas idosas, de pessoas que estão custando receber o seu salário mínimo, custando comprar o seu remédio, pagar a sua saúde, comprar o seu alimento, comprar o básico. Isso é estarrecedor, isso é injusto. Mas um dia haverá um juízo e todos nós, homens, mulheres, poderosos, aqueles que não têm condição financeira e aqueles que têm também, teremos que prestar conta perante o juiz de tudo que nós fizermos. Então seja justo, o que não é seu, não é seu. O que é seu, reparta também. Nós vamos chegar neste ponto ali para frente. Paulo continua, nós vamos para a quarta atenção na prática da vida cristã, que é justamente a pureza. Seja puro, não tenha mancha no seu falar, não tenha palavras torpes no seu falar, não seja demasiadamente malicioso, palavras de malícia, de imoralidade. Tenha na sua vida a pureza espiritual. Busque a santificação. E o quinto ponto é amabilidade. O que isso quer dizer? Tenha amor em tudo que você faz e com as pessoas que estão ao seu redor. Seja ético. Busque esse amor, busque esse aconchego com aquela pessoa que está precisando, necessitada, com aquela pessoa que está chorando, chore com ela, aquela pessoa que está sorrindo, sorria com ela, sem difamar ninguém. A amabilidade se resume nisso. E o sexto ponto de atenção está na boa reputação. Está complicado de falar isso nos nossos dias, não é, meus amigos? Reputação, tenha boa fama. E a fama que eu quero dizer aqui não é na ideia de você ganhar dinheiro e tudo. Não é isso. Mas é onde que você mora, os seus vizinhos precisam saber que você é um cristão, que você é um bom pagador, que você não fica devendo, que você não atrasa seus pagamentos, seu compromisso, os seus compromissos, mas você é um cristão que realmente se parece com Cristo. Não um cristão fake, não um cristão de fachada, mas você é um cristão que tem essa boa fama, que onde você passa, você tem crédito, porque as pessoas olham e falam, olha, é um cristão. Eu já conheci comerciantes que diziam, olha, para crente eu não vendo. Olha a má reputação. Nós como cristãos devemos voltar ao início, ao princípio bíblico que Cristo Jesus nos ensinou. E o sétimo ponto de atenção é justamente as virtudes. Tenham virtudes, onde que as pessoas olham e tenham prazer de estar em você. Quer aprender com você, quer ser como você, quer ter as atitudes que você tem, onde que você influencia as pessoas para o lado
bíblico do que Cristo ensinou e não o mundo te influenciar, mas que você possa ser exemplo e ter essas virtudes. E aí você vai lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, você vai pegar esses frutos do Espírito, internalizar em sua vida para que possa fluir frutos, outros frutos, e fluir essa virtude para que outras pessoas conheçam Jesus Cristo através da sua vida. E para finalizar, seja louvável. Eu não estou aqui dizendo para você receber louvor, se vangloriar, não. O apóstolo Paulo não quis dizer isso também. Mas pensai naquilo que tem louvor, que engrandeça ao Senhor, aquilo que é de boa fama, de boa reputação, aquilo que não te maldiz o seu irmão, mas aquilo que vem como princípio bíblico. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, as lições se parecem um pouco, mas em cada lição nós aprendemos algo mais novo, algo que nos edifica mais, algo que nos leva para mais próximo do Senhor, a nos santificarmos mais, a buscarmos mais santidade. Alguns princípios bíblicos que devem ser praticados diariamente pelo verdadeiro cristão. Eu disse diariamente. Para isso aqui não tem folga. Não tem sábado, não tem domingo, feriado. É diariamente. Esse precisa ser o padrão. Precisa ser o padrão de vida sua, de você como cristão. Em Mateus capítulo 22, versículo 39, Jesus vai falar do amor ao próximo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Que amor difícil. É um amor fraternal. É a demonstração e a prática, elas devem andar juntas, de maneiras concretas. Não adianta eu falar que eu amo meu irmão, mas eu não pratico. Isso é da boca para fora. E isso está cheio de pessoas fazendo isso, praticando isso. Devemos ter as boas obras, como nós falamos no trimestre anterior. Nós devemos falar e devemos praticar. Como? Como eu posso dizer que eu sou verdadeiro se eu falo que eu amo meu irmão, mas eu não pratico? Eu estou mentindo. E aí nós voltamos lá naquele ponto onde que Paulo fala aos Filipenses: diga a verdade, pratique a verdade. Como os membros do corpo se ajuntam entre si, assim também devemos ser. E o apóstolo Paulo, Jesus também vai falar ali em João capítulo 15, sobre essa junção, que nós estamos em Cristo, Ele é a videira, nós somos os ramos e nós devemos dar bons frutos. Paulo vai falar também sobre essa analogia que a igreja é o corpo e cada um de nós somos membros. Eu não posso dizer para o meu dedo, eu não preciso de ti, porque eu preciso. O meu ouvido não pode dizer para a minha boca, eu não preciso de ti. Assim somos nós como cristãos. Precisamos diariamente um dos outros. Deus não nos fez para viver na solidão, vivermos sozinhos. Se amputar o meu dedo, logo ele morre. Não tem vida. Assim somos nós. Se somos amputados, vivemos sozinhos na solidão, na nossa ignorância. Logo nós morremos, não temos vida. Então o apóstolo Paulo vai fortalecer isso através dessa analogia bíblica. Como nós, como corpo, Cristo é a cabeça e nós somos os membros que juntos formamos com Cristo o corpo por completo. Paulo vai falar também que nós, como cristãos, isso é um dos princípios bíblicos, devemos orar sem cessar. Ah, mas eu vou ficar 24 horas ajoelhado orando? Não é isso. O apóstolo Paulo diz que nós devemos tirar os momentos nossos de oração, falar com o nosso melhor amigo, com Jesus, mas também quando nós estivermos andando,
na rua, quando nós estivermos no nosso trabalho, quando estivermos na faculdade, devemos estar orando em espírito, apresentando o nosso próximo, apresentando aquele fornecedor, apresentando aquele cliente, apresentando todos que estão ao nosso alcance, ao nosso conhecimento. Isto está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, a necessidade de orarmos sem cessar. Devemos também praticar o estudo da palavra do Senhor. Estarmos lendo diariamente, entender o que a palavra do Senhor diz. Mas aí você me fala assim, irmão Vandomar, eu já li uma vez a Bíblia toda, 2 vezes eu não preciso ler mais. Isto é mentira de Satanás. Isto é mentira. Nós devemos praticar diariamente. Eu tenho certeza que o que você leu muitas vezes você esqueceu, ou você passou batido, ou passou ali nas entrelinhas. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E todos os dias Ele tem uma mensagem nova para o seu coração. Você pode pegar um capítulo, um versículo e ler ele todos os dias. Todos os dias Deus vai te mostrar algo novo para você fortalecer, renovar a sua fé. A alma precisa deste alimento, assim como o nosso corpo precisa do alimento físico, precisa da água, precisa do arroz, do feijão, do pão, precisa se alimentar o nosso corpo, porque senão nós enfraquecemos. Se você ficar sem almoçar logo, você está com a cabeça doendo ou está com fraqueza. Agora imagina nós passarmos 2, 3, 5 dias, 1 mês sem estudar a palavra do Senhor, sem orar, sem nos consagrarmos. Como fica a nossa alma? Ela fica em decadência, ela fica morrendo. A nossa alma precisa, isso aqui é alimento. A palavra do Senhor é alimento para a nossa alma. Ela que nos fortalece, inclusive fortalece o nosso psicológico. Fortalece os nossos pensamentos. A nossa mente não fica vazia, pensando coisa que não presta. Mas a palavra do Senhor nos fortalece e preenche aquele vazio da nossa mente. Aquela depressão, ela vem através da palavra do Senhor. O próprio Senhor vem e repreende a depressão, a ansiedade, a preocupação. Quando você estiver sentindo esses sentimentos, é um sinal. Procure a palavra do Senhor. Procure ouvir louvores, se consagrar, orar. Porque ela está precisando dessa vitamina, dessa proteína, dessa energia necessária. Só a Bíblia tem para as nossas vidas, para a nossa alma. Se uma pessoa tem um bom apetite, é sinal que ela está saudável. Quando você já ficou doente e não queria comer nada, sua mãe, seu pai ou algum conhecido seu tentou te convencer para você se alimentar e você disse, não, eu não quero e tal. Por quê? Porque você estava doente. Assim é a vida espiritual também. Se a sua alma não anseia estudar a palavra do Senhor, ler a Bíblia, buscar conhecimentos bíblicos, ela está doente espiritualmente. Assim como o nosso corpo físico não quer se alimentar, ele está doente, a nossa alma, quando não quer se alimentar, se adoece também. Nós devemos ter um bom apetite pela palavra do Senhor, buscar nos fortalecer em entendimento na palavra do Senhor. Em Gálatas, como eu já disse, capítulo 5, versículo 22, Paulo vai falar que nós devemos cultivar os frutos do Espírito Santo. Nós devemos buscar esse entendimento. Nós devemos praticar aqueles frutos. Depois o irmão lê, ou a irmã, meu amigo, minha amiga, leia lá Gálatas capítulo 5, versículo 22. São primordiais. Frutos que nós devemos praticar diariamente. E um dos que mais se destaca para mim é a temperança, o domínio próprio. Nós vivemos num mundo tão corrido que esquecemos da temperança. No trânsito, esquecemos do domínio próprio.
Quantas vezes já vi um e outro se fechando e depois querem tirar satisfação? As reportagens, em vez em quando nós vemos um que sacou uma arma, o outro que pegou uma faca no meio do trânsito. Cadê a temperança? Ei, devemos ser exemplo. Seja temperante. Jesus mesmo orientou que nós devemos ser sal, mas o sal precisa temperar, não pode salgar a comida e não pode faltar sal, porque isso não é tempero, mas devemos ter a temperança, saber a hora de falar, a hora de calar, saber o que dizer e quando dizer, da forma que devemos dizer, pedir direcionamento para o Espírito Santo. Vamos finalizando, meus irmãos. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21, Paulo vai exortar ao jovem Timóteo para que o caráter dele continuasse puro. Versículo 22, Timóteo, continue buscando a pureza, caráter. Hoje é difícil acharmos uma pessoa que tenha um caráter puro, que seja sincero, que na frente das pessoas como longe das pessoas, é a mesma pessoa. Vivemos uma comunidade, uma sociedade onde que as pessoas usam máscaras. E aí, quando bem convém, coloca a sua própria máscara com aquele ambiente. Outros que parecem camaleões, vivem mudando de cor de acordo com o ambiente. Nós não podemos ser assim. Devemos ser sim, sim, não, não. Pronto e acabou. O que se passa disso é coisas do diabo. São males, são satânicos. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, alguns versículos antes do frutos do Espírito, Paulo vai falar que nós devemos resistir às tentações, assim como ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, que nós devemos fugir da aparência do mal. Se você sabe que se você passar em tal lugar, tem a pretensão de você cair, de você tem um buraco ali que você pode ser que caia, você vai desviar o caminho. Se você sabe que você está passando em um caminho ali e tem muito atoleiro, perigoso o carro parar ali e não sair mais, mas tem um outro caminho que você pode dar a volta e chegar em segurança, você vai escolher o outro caminho. Assim é na vida espiritual. Se você sabe que você não pode acessar certos ambientes, que você vai cair, então não acesse. Preocupe em preencher a sua mente com as coisas de Deus, com os princípios bíblicos. Fuja da aparência do mal, é isso que Paulo fala. Resista às tentações. Aquilo que não provém de Deus é tentação. Aquilo que Deus não aprova é tentação. Aquilo que te leva a pecar é tentação. Dê a volta por cima. Fuja daquele caminho. Em Romanos capítulo 12, versículo 10, Paulo vai falar do amor fraternal, que nós também devemos ter, são princípios bíblicos. Devemos amar o nosso irmão, tanto na igreja quanto fora. Isso me preocupa, porque vivemos não só na sociedade, mas dentro das próprias igrejas. Não se vive mais esse amor fraternal. Se o fulano for sentar nesse banco aqui, eu sento no de lá, para mim não ficar perto dele. Eu passo perto dele, eu nem cumprimento, não estou nem aí, eu ignoro ele. Isso é pecado, isso não é viver uma vida em santificação, não é princípio bíblico, mas o princípio bíblico é essa amabilidade, é esse amor fraternal. O que me traz estranheza, meus amigos, que eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu tenho quase certeza que sim. Eu fui ensinado a cumprimentar as pessoas, mesmo que você não conheça. Mas você chega em um ambiente, você cumprimenta. Boa tarde, bom dia, boa noite. Se você sabe que é cristão, você cumprimenta com a paz do Senhor. Mas isso tem me trazido estarrecimento. Porque dentro mesmo
os seus vizinhos. Ou você vai num ambiente ali, as pessoas chegam, não te cumprimentam. Eu mesmo estava hoje em um ambiente, chegaram 4 pessoas nesse ambiente. Primeiramente um casal, como que se tivessem ignorado nós, nem viu. E eu até olhei, até ia cumprimentar assim, e a pessoa tirou o rosto e tal. Eu falei, opa, o que está acontecendo aqui? Não nos cumprimentou. E olha que nós ficamos num ambiente ali durante uns 30 minutos. Aí depois chega um rapaz, chega uma outra moça, do mesmo jeito. Isso, somos vizinhos, no mesmo ambiente ali. Eu fico estarrecido com isso. Isso não é amor fraternal. E essa palavra aqui, claro que é para nós cristãos, mas também é para você que não aceitou Jesus ainda. Isso aqui são princípios que norteiam a nossa vida como cristão. Que um dia, em nome de Jesus, você conhecerá essa vida, você aceitará Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em Romanos, ainda no capítulo 12, no versículo 18, um pouco mais à frente do que nós já mencionamos aqui, vai trazer que nós devemos ter paz com todos, sendo pacificador. Ah, mas eu sou obrigado a ter paz até com fulano e o ciclano que não me aceita. Olha, você precisa se esforçar, você precisa fazer a sua parte. Mas vai chegar um ponto que aquele fulano e aquele ciclano não aceita. Olha, aí você entrega nas mãos do Senhor. Mas se um dia ele vir conversar com você, você está aberto para falar com ele. Você não deve se trancar, colocar um muro, um escudo entre vocês. Mas você deve se esforçar para ter paz com todos. Lembra de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário? Onde que de um lado tinha um ladrão, do outro lado tinha outro ladrão. Jesus ali, sofrendo aquela amargura, já tinha sido chicoteado na noite anterior, estava com as costas toda rasgada daqueles chicotes, daquela tortura. Já tinha passado várias horas sem se alimentar, estava desidratado. E aí chega o ladrão de um lado dele, chega e fala, ei, se o Senhor é mesmo, desafia ele. Se o Senhor é mesmo Deus, desce aí, salva a si mesmo e salva a mim, salva a nós. Olha que tanta ignorância. Mas aí tinha de um outro lado, um outro ladrão, que falou, cale-se, parafraseando aqui, cale-se. Esse homem não fez nada para merecer isso. Mas eu e você somos dignos de estar aqui. Realmente somos ladrões. Estamos vivendo o que nós merecemos, o que nós plantamos. Mas esse homem não tem nada que o faça passar por isso. Algum pecado, nenhum pecado que o faça passar por isso. E neste mesmo momento, esse mesmo ladrão vira para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Olha o reconhecimento desse ladrão, aceitando Jesus, reconhecendo que ele era o único e suficiente Salvador. Jesus, eu sei que o Senhor é Salvador. Lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Quando o Senhor ali for reinar, lembre-se de mim, Jesus. Perdoe os meus pecados. E Jesus então vira para ele e fala, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Concedeu o perdão para ele. Mas Jesus não ficou discutindo com aquele outro ladrão. Jesus não colocou um muro. Se aquele outro ladrão tivesse virado para ele, Senhor, lembra de mim também, me perdoe. Eu tenho certeza que Jesus iria perdoar. E isso é o quê? Ter paz com todos. É perdoar, é se abrir. Mas quantas vezes eu devo perdoar? Jesus falou que foi 70 vezes 7, diariamente. Aí você multiplica. 70 vezes 7. Então não tem limites para que nós possamos perdoar, para que nós possamos amar, para que nós possamos ter paz com todos, para que nós possamos ser pacificador. Seja pacificador, larga de criar problema. Um cristão, um discípulo de Cristo é pacificador, traz a paz e fala, não é bem assim, deixa eu te ajudar.
Calma, meu amigo, vamos resolver isso de outra maneira, mais calmo, mais tranquilo. Respira fundo, pede inspiração para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, o que eu devo fazer? E resumindo, meus irmãos, nós devemos viver uma adoração genuína. E a adoração não envolve só louvor, o que muitas pessoas se confundem. Adoração envolve louvor, oração. A própria oração é um jeito de você adorar. O próprio jejum é um jeito de você adorar, de você sacrificar a sua carne física. A própria consagração, tirar momentos com Deus, lendo, estudando a palavra do Senhor. E acima de tudo, para nós finalizarmos, a adoração é obediência. Se você quer adorar ao Senhor, comece obedecendo. Tudo que nós estudamos aqui se resume na obediência. Todos esses princípios vão se resumir na obediência. Eu lembro do rei Saul, onde que o Senhor já tinha rejeitado ele. E ele vai ali, o Senhor orienta ele através de Samuel e fala, olha, Saul, você vai guerrear contra os amalequitas ali, mas você vai destruir tudo, você não vai trazer nada. Tudo. Eu quero acabar com aquela nação pecaminosa. Aí Saul vai lá, chama os seus exércitos e tal, lutam. Aí, pra vir embora, ele pega o rei, captura o rei, pega as ovelhas, os bois, o que era aparentemente bonito, belo, que estava saudável, e traz embora. Não, vamos embora. Mata só o que não presta. Desobedeceu ao Senhor. Tanto é que Samuel chega, ouve aquele mugido de ovelhas ali no acampamento do povo de Israel e fala, Saul, o que é isso? Por que eu estou ouvindo esses mugidos de ovelhas? Ah, Samuel, você sabe o que é? Eu peguei o melhor de lá, eu não matei não. Para quê? Para a gente poder fazer sacrifício para Deus. Eu peguei aqui as ovelhas, olha, o tanto que essa ovelha tá bonita, tá imaculada, tá pura, não tem nenhum defeito. Olha esse boi, olha esse gado. Aí Samuel, direcionado pelo Espírito Santo, fala, Saul, Deus prefere melhor a obediência do que o sacrifício. Melhor obedecer do que sacrificar. Nesse quesito, é melhor você obedecer e você não obedeceu. Por isso que Deus está decretando que o reino saia da sua mão. Que você será morto. Ele está tirando de toda a sua descendência. Esse reinado não estará mais sob as suas mãos. Meus amigos, tudo se resume na obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Que Deus abençoe a sua vida por estar aqui até o final. Compartilhe, se inscreva no nosso canal, dê aquele like para que possamos alcançar mais vidas, para que o YouTube possa impulsionar essa palavra, esse vídeo e que possa chegar em mais e mais pessoas. Estamos deixando o mapa mental aqui na descrição do vídeo. Eu espero que esse vídeo seja de grande valia para você e sua família, que Deus te abençoe grandemente os seus projetos nesse ano de 2026, que saia do papel e seja concretizado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.